Olá, eu sou a professora Renata e hoje vamos falar sobre o TBL. Bom, hoje vamos falar da metodologia ativa chamada TBL, que em uma tradução livre significa, então, aprendizagem baseada em equipes. Essa é uma das muitas metodologias ativas que vamos ver dessa forma como estamos fazendo aqui, em apresentações pessoais e também por slide. Uma sequência didática típica do TBL, e também vou mostrar aqui uma sugestão de adaptação para a nossa realidade, é baseada então em 3 ciclos. O ciclo 1, que é a preparação, que na metodologia tradicional, utilizando o TBL tradicional, esse ciclo 1 aconteceria na pré-classe. Então, o que seria isso? O que seria a característica desse ciclo 1 da preparação? Seria o estudo individual do aluno, poderia ser o estudo tradicional, pela leitura de livros, poderia ser por meio de realizar uma entrevista ou assistir ou ler uma entrevista, por conferências, filmes, experimentos, mas de qualquer forma, independente de como vai ser feita essa preparação, no TBL tradicional ela seria feita pré-classe, então um aluno sozinho, ou em pequenos grupos, seus grupos em sala de aula, realizaria então essa preparação pré-classe, então fora da sala de aula. No ciclo 2 seria a garantia de preparo, que aí sim seria realizado na sala. E poderia ser caracterizado por testes individuais, testes em equipe, autoavaliação e feedback do professor. Então, essa questão do teste ser individual em equipe vai do que o professor achar melhor, de realizar. Geralmente, quando está se iniciando a utilização da metodologia TBL, se faz mais os testes individuais para verificar como que é aquele grupo de alunos, como que é aquela turma, para depois você segmentá-los em equipes, como a gente vai passar mais adiante. Um ponto importante aqui é a autoavaliação, a realização da autoavaliação. Quando os testes são feitos de forma individual, claro. Se o teste for em equipe, além da autoavaliação, tem a avaliação interpares acontecendo no ciclo 2. E aí, novamente, acontece dentro da sala de aula. E esse feedback do professor é constante e principalmente utilizado para direcionar o aluno para a autonomia nos estudos. Então, é aqui que a gente verifica, através desses testes, se o aluno ele está entendendo aquele conteúdo ou se ele precisa de alguma reorientação. Então, poderia ser, por exemplo, instruí-lo a buscar na biblioteca livros que tragam aquele assunto para que ele leia, mas se o perfil do aluno não é tanto de leitura e sim de visual, então sugerir videoaulas no YouTube, por exemplo, ou coisas desse sentido. Então, esse feedback do professor é para verificar essa questão da aprendizagem, do conteúdo em si, e também da reorganização do aluno, da reorientação do aluno, no sentido de autonomia de estudo. Então, onde ele está falhando. E a gente vai conseguir ver isso muito bem na avaliação, tanto na interpares como na autoavaliação. Por fim, o ciclo 3. Nesse ciclo 3, a gente tem, então, a aplicação de conceitos. Nesse ciclo 3, é importante ressaltar que não existe aqui uma avaliação individual, propriamente dita. Todas essas possíveis formas de realização do ciclo 3, ela se dá em equipes, e é por isso o nome, TBL, aprendizagem baseada em equipes. Então, aqui, obrigatoriamente, vai acontecer nas equipes. Então, a gente vai ter o teste de múltipla escolha como uma opção, aí pode ser o teste com várias opções, de A a E, ou então de verdadeiro e falso, de certo ou errado, alguma coisa nesse sentido. Pode ser apresentações, redações, debates. Enfim, a gente tem aí uma série de oportunidades, desde que elas sejam feitas em equipes. E, novamente, a autoavaliação do aluno e a avaliação interpares. Essas aqui, tanto a autoavaliação como a avaliação interpares, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como pode ser avaliado, o que é avaliado nessas avaliações formativas.
Claro que também vocês podem fazer uma adaptação em cima disso. Mas, enfim, a sequência didática típica do TBL é essa daqui mesmo. 3 ciclos e como eles são realizados. Uma sugestão que eu vou apresentar para vocês é para a nossa realidade. Nós estamos saindo de um ensino tradicional, né? E os nossos alunos também vêm de um ensino tradicional de muitos anos. Pelo menos para quem pega, por exemplo, a 6ª série, o aluno já veio muitas vezes com essa metodologia tradicional de ensino. Então, chegar na nossa aula, né, no nosso momento, e já inseri-los diretamente num TBL pode causar uma estranheza e pode ser que tenhamos muita dificuldade de implementação. Então, uma sugestão é uma alteração no ciclo 1. Em vez dessa preparação pré-classe, né, onde o estudante buscaria de forma autônoma o conhecimento daquele conteúdo, faríamos, então, a aula expositiva e dialogada. Então, nós, como professores, né, no nosso sentido que a gente já faz, tradicional, né, faríamos uma aula, como também é conhecida, né, uma aula show. É você mesmo tentar transmitir esse conhecimento para o aluno através de uma aula expositiva dialogada. Claro que nessa aula também pode ser feito filmes, experimentos, realização de entrevistas, enfim, poderia ser feito uma série de coisas. Uma sugestão, né, mais voltada para o tradicional, seria a aula expositiva dialogada. Então, é só esse ciclo 1 que a gente teria uma adaptação. O ciclo 2 e 3 permaneceria exatamente igual. No slide anterior, falamos da questão da autoavaliação e avaliação interpares que é realizado no TBL. Eu peguei esse exemplo aqui, ele está adaptado de um livro, vocês também podem fazer adaptação em cima deles. Esse daqui seria o questionário de autoavaliação individual, usado principalmente no ciclo 2, né, utilizado na garantia de preparo, onde algumas vezes é utilizado o teste, né, individual. Então, só quando é utilizado aquele ponto lá, né, o individual, é que a gente usa este questionário. Então, a gente tem 3 critérios, que é a formação do comportamento ético, a habilidade de discutir o problema e a habilidade de solucionar o problema. E aí, dentro de cada um deles, né, a gente tem os descritores. Então, por exemplo, dentro do comportamento ético, é a questão da pontualidade. Né? E aí a gente coloca alguns exemplos para o aluno. Entrego as atividades na data estipulada, chego no horário. Então, é nesse sentido, né, de pontualidade. Outro descritor do critério formação do comportamento ético é: tenho capacidade de criticar e receber críticas, tenho comprometimento com a organização e conservação do ambiente escolar, e assim por diante. Então, ele vai se dar uma nota em cada um dos conteúdos trabalhados, né? Então, aqui só tem 2 colunas, mas esse conteúdo poderia ser grande, né? Poderia ter muito mais opções aqui, porque ele seria trabalhado, então, a cada conteúdo que o aluno seria, então, exposto. No fim, calcularia-se uma média, né, para cada um dos conteúdos e depois uma média geral. Alguns pesquisadores sugerem dar nota nessa questão da autoavaliação e avaliação interpares, e outros que acreditam, né, ser mais interessante utilizá-las apenas para nortear o aluno, né, para o desenvolvimento dele nesses quesitos. Eu defendo, né, e utilizo como nota mesmo, eu dou um peso para essas autoavaliações e avaliação interpares, para que mostrem para eles que esses critérios, né, essa questão do comportamento ético, das suas habilidades em discutir e solucionar problemas, é tão importante quanto saber fazer. Né? Então, eu coloco nota, mas cada um pode utilizar o critério que achar mais adequado. E este daqui, então, é o questionário de autoavaliação e avaliação interpares quando, então, é trabalhado em equipe. Lembrando que o ciclo 3 é sempre este questionário e o ciclo 2 pode ser este questionário ou o anterior, do slide anterior. Então, novamente, temos os mesmos 3 critérios, que seria a habilidade em solucionar problemas, a habilidade em discutir o problema e a interação do trabalho em grupo, que é a formação do comportamento ético. E aí temos os descritores. Repara que nesse ponto aqui, quando a gente tem essa autoavaliação, quando estamos trabalhando em grupo, a gente tem mais descritores do que quando a gente está trabalhando em equipe. E é claro, isso é natural, né? Uma vez que você vai ter que ter muito mais habilidade em trabalhar em grupo do que quando você está sozinho.
Então, os descritores são parecidos com apenas acréscimos, né? Então, por exemplo, esse último critério aqui, olha, a formação do comportamento ético, de novo aparece a pontualidade, né? E aí tem alguns a mais, né? Como, por exemplo, capacidade de desempenhar o seu papel, como membro do grupo, coordenador ou secretário. O relacionamento interpessoal afetivo entre professores e colega, e assim por diante. Então, em algumas coisas eles são parecidos, como, por exemplo, a pontualidade é parecido com o questionário de autoavaliação quando você está trabalhando individualmente, mas também tem descritores diferentes, né, de quando você está trabalhando, então, em equipes. E aí, gente, esse questionário é o mesmo, você se autoavalia e seus colegas te avaliam por esses mesmos critérios e descritores. E, enfim, é computado uma nota e calculado, então, uma média. O ideal é que essas avaliações interpares, elas fossem feitas de forma transparente, aberta. Mas, pela minha experiência, eu noto que os alunos ainda têm um pouco de barreira com relação a responder isso de forma aberta. Então, sugiro, né, e que é uma coisa que eu estou adotando, é utilizar de forma anônima. Então, cada um preenche de forma separada, né, individualmente, para que o colega não veja quem está avaliando ele, né, com aquela nota, porque todo mundo tem que dar essa nota, né. Então, se estamos em um grupo de 5 colegas, eu vou me autoavaliar e vou receber, então, 4 avaliação interpares, e assim para todo mundo, né. Então, vai gerar um volume aí de informações bem grande. E é importante que depois esses alunos recebam, então, essas avaliações interpares para que ele possa, então, melhorando. Esse feedback também oral, além do escrito, é de extrema importância para o alinhamento imediato. Então, se você nota que uma dos escritores não estão sendo atendidos na equipe, você como professor pode interferir com esse feedback oral. E também promover isso entre os colegas, né, entre os estudantes ali do grupo, para que esse alinhamento aconteça de forma instantânea e seja mais eficiente a cada momento que formos trabalharmos. Uma vez definidas as avaliações, né, tanto interpares como autoavaliação, vamos para algumas observações importantes sobre a formação das equipes. A primeira delas é que é função do professor fazer essa definição das equipes. Os alunos, por si só, eles não têm a sabedoria para a formação dessas equipes. Então, é o professor que tem que defini-las. É claro que uma turma recém-atribuída, muitas vezes a gente não conhece o perfil do aluno. Então, é necessário que lá no ciclo 2, durante a garantia de preparo, a gente observe essas características dos alunos para que a gente monte equipes eficientes. O segundo ponto importante sobre a formação de equipes é minimizar as barreiras ao máximo. E aí, pensando no impedimento de formação de subgrupos, né, de subconjuntos. O que seria isso? Por exemplo, colocar amigos muito próximos juntos, né, colocar irmãos juntos ou namorados juntos. Esse tipo de coisa deve ser evitada para que não se formem, então, esses subconjuntos dentro das equipes. Isso não ajuda no processo. O terceiro ponto é que as equipes de aprendizagem elas devem ter membros suficientes para garantir o máximo de características individuais no grupo. Mas elas também não podem ser tão grandes a ponto de impedir a participação de todos os alunos. Então, é importante ter essa mesclagem, né? Mesclar as habilidades dos alunos de forma em que a gente deixe essas equipes bem diversas, bem heterogênea. Em geral, de 5 a 7 participantes é um tamanho de equipe ideal. É claro que, dependendo da situação, você pode colocar mais ou menos participantes nessas equipes. Um outro ponto importante dessas equipes é que esses grupos têm que ser permanentes. Então, evitar interferir nos grupos ao longo do ano letivo, semestre ou período no qual a atividade, pensando em TBL, né, pensando na metodologia TBL, vai ser realizada. Então, manter essa formação original durante aí o ciclo, né, o curso da sua disciplina. Por que isso? Porque a adaptação a essas equipes ela é um processo complexo e muitas vezes pode ser demorado. Então, se você garante que a equipe se mantenha a mesma durante
período, né, onde você vai estar trabalhando com TBL, é importante porque eles já vão se adaptando entre eles, né? E a mudança a cada novo TBL ou a cada novo conteúdo vai gerando uma espécie de estresse de readaptações. Então, evitar esse processo de readaptação é muito importante e isso também, essa continuidade das equipes garante uma evolução aí de maneira mais eficaz dentro do processo. Por fim, a definição de quem vai ser membro do grupo, quem vai ser coordenador e quem vai ser secretário. Gente, essa questão aí da definição do papel do estudante dentro da equipe, isso daí não precisa ser permanente. Isso pode mudar a cada conteúdo. É natural que ocorra essa mudança e é necessária que ocorra essa mudança para que o aluno, então, desempenhe todos esses papéis possíveis dentro do grupo, de forma aí a promover o seu desenvolvimento também, né? Então, o membro do grupo é o que vai ser a maioria, né, dentro do grupo, é aquele onde vai executar o que o coordenador vai promover, né, vai solicitar. É claro que o coordenador também desenvolve as suas diretrizes, mas o membro do grupo, claro, tem esse papel mais proeminente. O coordenador, né, vai ter então essa habilidade, né, de desenvolver as linhas, como organizar e solucionar aquela questão, né, aquele problema, junto aí, né, num debate, num diálogo democrático, né, com os seus membros do grupo. E o secretário vai ter, então, a denominação, né, a característica de documentar como esse problema foi solucionado. Então, é o secretário que vai colocar no papel, por exemplo, as respostas, é ele que vai organizar essa resolução do problema. E aí, gente, novamente, lembrando, o coordenador não vai ser o mesmo em todas as atividades ao longo de todo o semestre ou o ano letivo. Ele vai ser para aquele conteúdo, para aquela atividade. O secretário é a mesma coisa. E é importante que tenha esse revezamento, né, para que todos, então, consigam desenvolver as suas habilidades. Vamos ver agora como que faríamos, então, a avaliação individual ou em grupo do ciclo 2, que é a garantia de preparo. Então, no exemplo aqui, vamos trabalhar os patamares recordar e conhecer da taxonomia de Bloom. Então, vamos lá. Dada a função y menos 5 é igual a x ao cubo. Sendo x igual a 2, calcule o valor correspondente de y. E aí, gente, tem algumas opções aqui, né? A, B, C e D. Repare que todas elas, é claro que vai ter só uma correta, que é a letra A, que vai dar a resposta 13, mas todas elas têm um motivo para que o aluno errou. Por exemplo, na B, se a resposta do aluno fosse 3, isso significaria que ele teve um erro de sinal, de troca de sinal, de equalização para achar a incógnita. Se ele respondesse a letra C, a 11, seria um erro de potência. Então, em vez de fazer o x, que nesse caso é igual a 2, 2 vezes 2 vezes 2, ele teria feito 2 vezes 3. Então, daria esse resultado aí de 11, que seria um erro de potência. E se ele tivesse errado tanto a potência quanto a equalização, né? Então, no caso aí a troca de sinais, seria então a letra D. Então, o que é importante aqui? É que, é claro, que a gente deseja que ele acerte, que ele coloque a letra A, que era o correto. Mas se ele errar, não teria nenhuma resposta aqui que seria totalmente aleatória, de um número qualquer, ou que não pudesse de nenhuma forma ter acontecido na resolução do problema. Então, é importante que todas as alternativas, né, B, C e D, tenham um motivo por que ele aconteceu. Por que isso é relevante? Porque a gente vai saber qual vai ser a deficiência do aluno, aonde ele não está entendendo, para que a gente possa, então, orientá-lo à busca de forma autônoma dessa questão, né? Como que ele pode resolver essa dificuldade dele. Claro, a gente pode indicar livros, vídeos, ou então a gente mesmo, se for uma dificuldade generalizada da turma, fazer, né, de novo uma aula preparatória para isso. E agora temos aqui o ciclo 3, né, que é a aplicação de conceitos. Nesse daqui, né, sempre vai ser uma avaliação em grupo. E o exemplo que está na tela é referente aos patamares aplicar e avaliar da taxonomia de Bloom.
Então, um exemplo seria para a estatística descritiva, seria a organização e representação dos dados. Então, poderíamos trazer uma série de objetos, né, ou então imagens, para que o aluno pudesse coletar algumas características desse objeto ou dessa imagem, para então fazer uma organização e representação dos dados. Aqui no exemplo tem as imagens aí de algumas árvores. Então, ele poderia, por exemplo, medir a altura total, né, dessas árvores. Poderia ser, então, né, como objetos, poderíamos fazer pequenas árvores, né, em papel, para que eles pudessem, então, coletar as informações, como, por exemplo, a altura, ou então trazer mesmo numa folha, né, impressa, e eles poderiam medir diretamente na folha, lá no papel, né, essas alturas. E aí eles teriam, então, que fazer essa organização e representação dos dados pela estatística descritiva. Vou mostrar aqui como que poderia ser uma dessas respostas, né? Então, eles fariam aí as tabelas de frequência, poderiam fazer os gráficos, né, o histograma e a ogiva, para apresentar isso. Uma coisa interessante é que depois que o grupo realizasse, né, cada equipe realizasse fizesse a sua organização dos dados, depois eles poderiam compartilhar isso com as outras equipes. Esse compartilhamento poderia ser por forma de apresentação, ou cada equipe visitar, né, a outra equipe para ver, né, fazer esse comparativo entre as equipes, como que elas organizaram, como que elas chegaram, né, por exemplo, no número de classes, como que ela definiu isso? Ela definiu de uma forma matemática ou ela definiu de uma forma mais de conhecimento empírico? Como que foi isso? Por que fizeram dessa forma? Enfim, essas características. Então, aqui é uma possibilidade de trabalho para o ciclo 3. Vamos agora só fazer uma ponderação, né, final com relação a essa metodologia, né, o TBL. Então, a gente viu que ela é uma estratégia baseada em princípios coletivos, né, que são as equipes, que considera o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. A TBL ela é diferente de trabalhos de grupos tradicionais, porque ela segue uma estrutura de ensino pensada estrategicamente para valorizar as habilidades interpessoais. Então, é importante não confundir a TBL com um simples trabalho de grupo que a gente às vezes acaba fazendo de forma esporádica em uma aula. Não é isso, né? A TBL, ela geralmente pede aí, né? Ela tem uma exigência de um número de aulas maiores, né? A gente dificilmente consegue desenvolvê-la em uma aula apenas, é uma sequência. E além disso, né, ela está intimamente ligada às novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, né, a nossa BNCC, que pede aí, então, as metodologias ativas, e o TBL é uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado, eu estou aberta a sugestões para a melhoria dessa apresentação ou tirar dúvidas pontuais de vocês. Estou totalmente à disposição, muito obrigada.